Iniciações xamânicas. Exatamente. Sobre iniciações xamânicas. O que são essas iniciações xamânicas? Para que servem? Qual é o objetivo delas? Da onde veio? Né? Para onde nos leva? Então, vamos começar entendendo o primeiro pontinho aí, que é perceber que a palavra iniciação significa passar de um estado para outro. É um momento de transformação. Primeira coisa que a gente precisa entender: iniciar é um momento, uma passagem, um momento de transformação. Então, nos encontramos em um estado e vamos passar para um novo, um outro estado. Iniciação em um conhecimento. É o quê? É você não sabe daquele conhecimento e aprende sobre ele. Iniciação em uma sabedoria. É o quê? Você não ainda percebe, não detém aquela sabedoria, e aí você começa a aprender, a se desenvolver, a vivenciar aquela sabedoria. A iniciação é um caminho e também é uma palavra que foi muito utilizada por diferentes escolas espiritualistas, místicas, em todo o mundo. E sempre foi entendida pelos povos de conhecimento e sabedoria milenar, como um momento de transição, de passagem, de um estado para outro, onde muitos povos entendiam esse processo como um morrer para um estado para renascer em outro. Então, um morrer sagrado, um morrer místico, um morrer espiritual, vamos dizer, no sentido de compreensão espiritual, né, de falta de compreensão espiritual, para nascer para uma compreensão espiritual, uma compreensão maior. Então, quando a gente fala escolas iniciáticas, são aquelas escolas de conhecimento, de ensino das iniciações. Então, nós podemos dizer, sabendo que todos os povos milenares, fazem práticas cosmológicas de contato com a natureza. E essas práticas foram chamadas, foram agrupadas em um nome, classificadas em um nome colocado como xamanismo. Então, em todo mundo, a gente pensa no povo da Europa, a gente pensa no povo das Américas, da Oceania, aonde for, do povo lá dos polos, aonde for, esses povos milenares faziam as suas práticas que eram classificadas como xamânicas.
Então, o xamanismo se distribui em todo o mundo. E em todas essas práticas existiam as iniciações. Por exemplo, para a própria liderança chamada, conhecida mundialmente como xamã, que é o líder espiritual, orientador, aquele praticante de ações de curas naturais de uma etnia, de um agrupamento, de um povo, ele, para ser um xamã, passa por iniciações. Então, cada povo tem grupos de iniciações, formas de iniciações diferentes. A própria passagem do estado, por exemplo, em relação à idade, de um estado de imaturidade para maturidade, de um jovem para um adulto, essa transição ela ocorre dentro de diferentes etnias através de iniciações. Então, os momentos de passagem são muito importantes e são iniciações. Aliás, o nascimento de um ser é uma iniciação. O falecimento de uma pessoa é uma iniciação também. Tudo isso é compreendido como iniciações. Porém, durante a nossa estada de vida física, nós podemos passar por diferentes iniciações. Mas quando nós falamos de iniciações xamânicas, são aquelas que têm o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua prática muito bem definida. Uma iniciação, ela pode ser que envolva uma transformação plena da pessoa. Mas ela não objetiva levar a pessoa para a pessoa ser aquilo que ela não é. Isso que é importante entender. A iniciação leva a pessoa para ser aquilo que realmente ela é. A iniciação não tem um objetivo, a iniciação na essência da sabedoria milenar, ela não tem o objetivo de pegar uma pessoa e falar, agora você não é nada e agora você é um super-herói. Não é isso, tá? Ela tem como objetivo levar a pessoa ao encontro do seu ser, do seu eu, a entender realmente quem é. Então, gente, iniciação não é uma brincadeira. Não é só um momento de diversão, não é só alguma coisinha assim que simplesmente a gente faz e pronto. Né? Olha, fizemos, né? Participamos de um final de semana muito legal e pronto, agora eu sou um iniciado. Não é bem assim, entendeu? Principalmente porque na sabedoria milenar, das tradições de sabedoria realmente cosmológica milenar, iniciação correspondia às condições de existência da vida, é de viver melhor, mais amplamente, com maior consciência, com maior lucidez, de dar continuidade àquela coletividade, né? de fazer com que a vida prospere, entendeu? Então, a iniciação não era uma coisa assim, corriqueira, a iniciação não é uma coisa assim, legal, de um final de semana legal, não é isso. A iniciação é algo muito mais sério. É algo que envolve uma transformação e uma busca, e muitas das iniciações levam o ser para dentro de si mesmo, do seu eu. Enquanto tem o seu eu externo, leva o ser sair desse externo e penetrar dentro, penetrar no profundo do seu ser. Para o quê? Para fazer o quê? Por que a gente entra dentro da gente? A gente entra para entender o como a gente realmente é. Para preencher aqueles buracos, aquelas lacunas que deixa a gente tanto em conflito, que nos leva à depressão, à tristeza, à ansiedade, ao medo, à ignorância.
Então, as iniciações, elas têm como objetivo levar o ser ao amadurecimento, a um grande amadurecimento espiritual. As iniciações xamânicas, elas são iniciações espirituais. São iniciações que levam o ser em buscar a sua essência, a sua essência, a reconhecer essa essência e poder manifestar essa essência na vida. Existem várias práticas de iniciação, como eu comecei a colocar aqui, e que vocês também já tiveram, possivelmente, lido ou conhecido alguma coisa. Diferentes iniciações. Mas dentro da tradição milenar, é este o objetivo de uma iniciação. Porém, pode ser que em um momento, você, através de uma busca interna, vai buscar, por exemplo, um ritual de uma beberagem sagrada, né? Se for aqui na nossa América do Sul, por exemplo, né? Uma beberagem como, por exemplo, a ayahuasca. E você vai fazer um ritual. E o seu ritual é para o encontro de si mesmo, para a transformação, para a sua evolução, para o seu autoconhecimento, para o desenvolvimento do seu ser, para a melhoria da sua vida, de uma vida mais plena, mais lúcida, mais consciente. E esse processo que você está fazendo de ritual é uma iniciação, porque vai te levar a transformações. Porém, como eu sempre ensino e costumo falar, não adianta apenas você ingerir, você precisa digerir. E não é brincadeira, não é qualquer coisa. Ah, eu utilizo o rapé, eu faço uma consagração com rapé. Uma consagração com rapé pode ser uma iniciação ou pode compor uma série de etapas para você atingir uma iniciação em uma outra etapa. Que não é exatamente uma etapa assim, que você vai subir de degrau e vai ser demarcado o seu degrau e falar, olha, agora você é faixa branca e agora você é faixa preta. É diferente. Não é uma coisa assim. Entendeu? Não é um posto. Porque envolve a essência do ser. Você pode fazer muitas consagrações com rapé, muitas consagrações com ayahuasca, muitas práticas e você ainda não ter atingido realmente aquela iniciação. Porque depende de um trabalho realmente de lucidez interna. Quem determina isso? A vida. Não sou eu, não é outro, é a vida. É você com a vida e a vida com você. Porque a gente pode esconder tantas coisas de todo mundo, mas a gente não consegue esconder da nossa própria consciência. E ela que é muito clara e determinante se nós iniciamos, fizemos realmente uma iniciação ou não. Vocês entenderam isso? Então, não adianta ficar somando experiências. Não é isso. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade com o amadurecimento do ser. Então, aí a gente já tira a questão, né, daquela coisa da fascinação, porque a fascinação é um meio de quebrar muitos caminhos das iniciações, tá? Das iniciações plenas, amplas, aquelas que são espirituais. Porque você se iniciar em um conhecimento é você deter o conhecimento, outra coisa é você ser com a sabedoria. Você pode ter o conhecimento, mas você não é com a sabedoria para aplicar. E aí você até utiliza aquele conhecimento de forma ruim, porque você não desenvolveu isso. Então, e para isso, xamanismo é vivência. Você precisa vivenciar, você precisa experimentar, você precisa estar lá vivenciando, acontecendo.
Não é de fora, entendeu? Você não se inicia através de um livro, você lê o livro e iniciou. Não é assim. Você precisa vivenciar mesmo. E começa a vivenciar com você. Você precisa vivenciar. E aí essas iniciações se encontrarem, acontecendo. Mas precisa da sua vivência. Tá? Nas práticas sagradas, xamânicas, e, por exemplo, nas práticas da tradição Tupacuaçu, existem iniciações para a reza, por exemplo, dos rezadores. Os rezadores passam por diferentes iniciações para poder realmente pronunciar a frequência da reza. Essa frequência vibrada que possa produzir, por exemplo, alterações de consciência, mesmo não só na pessoa que está rezando, mesmo nas outras pessoas que estão no ambiente. Porque tem sons vibratórios que produzem esse estado alterado de consciência. São frequências vibradas. E para isso, esta pessoa necessita de iniciações, que envolvem arte, ciência, filosofia e religiosidade. As iniciações compõem esses 4 pilares que são importantes. Elas envolvem isso. Isso está dentro das iniciações xamânicas. Então, um rezador, uma rezadora, ela é a manifestação dessas frequências vibradas. Ela é a potência, ela vibra com essas frequências. Ela tem lucidez do movimento dessas frequências no ambiente, por exemplo, do que ela expressa no ambiente. Não é apenas ela repetir uma ladainha. Entenderam como que é? Ela entende essa ciência vibracional, porque faz parte das iniciações. Por exemplo, arte xamânica, que a gente chama de arte magística xamânica, ou arte xamânica de utensílios sagrados, tem iniciações. Uma coisa é você fazer uma flecha, que na nossa tradição nós chamamos de tuí, uma flecha, um arco, e você colocar para vender. Outra coisa é você ser iniciado em utensílios sagrados. É um outro caminho. Porque aí a sua vivência é plena em relação àquilo. A sabedoria do porquê realizar aquilo. O como realizar. E isso tudo, a própria prática, o próprio exercício prático de você fazer, é o desenvolvimento de técnicas que trabalham o seu interno, trabalham o seu alinhamento, trabalham os seus campos sutis, trabalha a sua energia, trabalha a sua percepção da vida, a percepção do seu ser. Então, por exemplo, aí o ser chega a ser reconhecido como um ser iniciado nos utensílios sagrados. Um embaracá, né? Os apitos, as flautas, por exemplo, os cachimbos sagrados, os espíritos talhados, esculpidos, tudo isso há iniciações de desenvolvimento. Existem iniciações para a prática da arte, da medicina, da floresta, da cura, da arte da cura. E aí, aquele ser precisa se iniciar. Ele detém um conhecimento, mas ele precisa da experiência, ele precisa do desenvolvimento, ele precisa aplicar os conhecimentos, ter orientação para fazer esses conhecimentos serem bem aplicados, tirar realmente as suas dúvidas mais profundas, desenvolver-se para ser um iniciado dentro das práticas curativas. É assim que é feito as iniciações xamânicas. Por isso
que dentro das iniciações xamânicas tem a pessoa dos anciões, dos mais velhos, no sentido daquele que já vivenciou, passando a continuidade. E aí entra a figura do xamã, que é aquele orientador no caminho, o tutor para o passo, mas um xamã não leva no colo, e ele não vai fazer pela pessoa, ele vai o quê? Ele vai mostrar muitos pontos que a pessoa não conseguiu ver, mas para ela alcançar o nível que ela necessita alcançar, na condição que ela tem, nas capacidades e possibilidades que ela é. Entenderam? Então, porque senão se associa o contexto de xamã como um guru, né? No sentido, quando se coloca a forma pejorativa dessa palavra guru, né? Então, quando se coloca de forma pejorativa esse contexto guru como alguém que manda, desmanda, aceita, não aceita, é isso, é aquilo, não tem nada a ver com uma prática xamânica, com uma orientação xamânica, com aquele que orienta dentro da caminhada xamânica. Tá? Então, isso é importante vocês saberem, porque é dentro do universo das iniciações. A iniciação ela não começa de qualquer jeito e ela não corre de qualquer forma. Tá? Tudo tem o seu momento correto. E esse momento correto é quando a gente tem observação das leis naturais, porque as leis naturais manifestam o momento correto das coisas. Se a gente fala assim, hoje vai chover, quando a gente fala hoje vai chover, a gente começa a observar que está formando a chuva. Para ter a formação da chuva e a chuva cair, ocorreu uma série de movimentos do clima, da natureza, para aquilo acontecer. Então, aquilo não está ocorrendo por acaso. Aquilo está ocorrendo no movimento adequado para acontecer. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu movimento correto, tudo tem o seu caminho. Né? Então, as iniciações ocorrem assim. Eu posso ter passado por uma iniciação sozinho, de repente eu fui lá na natureza e passei por uma iniciação contínua? Pode, lógico. Como eu falei, as iniciações são transformações, só que existem vários caminhos de iniciação. Aquela foi uma iniciação necessária para você entender, por exemplo, compreender, por exemplo, que existe vida na natureza, que existe vida espiritual na natureza, você se conscientizar de um ponto. Só que não termina ali. Não é assim. Eu me iniciei e acabou. Não, isso é contínuo. Isso é contínuo na nossa existência, na nossa caminhada. Entendeu? Então, nós estamos sempre nos iniciando. Sempre nos iniciando. Por isso, a tradição a qual eu sou ancião e oriento, que é a tradição Tubacuaçu, nós chamamos os iniciados de Arapitã, que traduzindo, vamos dizer assim, a tradução mais assim básica é criança dourada. Ou seja, aquele ser que está dando passo e se iluminou. E Arapitã é contínuo em nossa existência. Nós somos contínuos Arapitã, aprendendo, desenvolvendo, amadurecendo continuamente. Né? Então, quando falamos a iniciação do cachimbo, não é só você comprar um cachimbinho, entendeu? Um cachimbo que tem decorações indígenas, ou sei lá, depende da etnia, né? Porque a gente precisa entender no mundo todo. Né? E pegar e pronto, coloquei lá as ervas e estou ali utilizando o cachimbo. Não é isso. Tudo bem, isso é uma vontade sua, é um desejo seu, mas precisa ter algo mais aí, né? E precisa ser algo mais com isso.
Isso tem um sentido. Então, esse sentido interno, o que eu quero trazer para vocês é que vocês precisam buscar esse sentido interno. Você precisa perguntar o porquê. Não simplesmente fazer, entendeu? Ou mesmo que falem para você, faça isso, faça aquilo outro. Não é bem assim. Você precisa sentir, ser dentro do seu ser. E aí, se você sentir realmente, aí é o passo para você realizar. Porque aí é como o movimento das leis naturais são. Né? A chuva se forma e aí vai chover. Né? Todo o caminho aconteceu para o caminho se mostra. O caminho se mostra. E aí, a sua ação é caminhar e aprender com os passos do caminho. Aprender com os passos do caminho. Tá certo? Porém, entendam uma questão. A iniciação, ela não é exclusiva para ninguém. Ela é para todos os seres. E as iniciações xamânicas também. Não é porque eu estou falando tudo isso, você fala assim, poxa, mas então, será que eu sou? Eu posso? Não, são para todos os seres. São para todos os seres. Nós precisamos entender que, diferente de cor, ou que se coloque como raça, ou que se entenda como jeito, como forma, isso não significa nada. Nós somos todo um parente humano, toda uma humanidade. Entendeu? Por quê? Porque nós todos somos filhas e filhos da Mãe Terra, vivenciando essa sagrada Mãe, aprendendo com ela. E o que há nela é para todos os seres. Então, não deve-se excluir iniciações dos seres, mas tudo tem o seu momento correto, tudo tem a sua forma correta de fazer, tudo tem o seu caminho correto. Muitas vezes lhe é entregue os passos para você realizar, e muitas vezes você não dá os passos, ou porque você ainda não consegue ver, não consegue entender, porque não é o momento correto. Mas os passos, a possibilidade do caminho se encontra ali. Então, os seres humanos merecem iniciações, por isso que existem iniciações de diferentes etnias. Só que não é simples e não é uma brincadeira. Simples no sentido, simples é, porque simples é profundo, não é simplório, não é qualquer coisa, é isso que eu quero dizer. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito que é feito. Precisa ser com lucidez. Aquele que faz uma iniciação, aquele que busca uma iniciação, aquele que quer uma iniciação, precisa perguntar para dentro do seu ser, por quê? Por quê? E para a sua consciência você não precisa mentir, porque está lá, né? Esse porquê. Você precisa ver esse porquê. Não fica escondendo de você esse porquê. Ah, não, porque eu gostaria de saber tal como aquela pessoa sabe. Não tem problema disso. Tá bom. Mas é o caminho melhor para você? Dessa forma? Entendeu? Será que é o caminho melhor? Isso vai realmente lhe preencher? Então, essa lucidez, ela é importante. O xamanismo, ele não busca ficar assim, correndo atrás das pessoas e falando, vem, 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 vem. Não é assim, entendeu? É diferente, porque tem um objetivo das próprias iniciações de tirar as máscaras da pessoa. Por exemplo, as iniciações, elas mexem muito conosco. Então, sabe aquelas máscaras que a gente veste para a gente, não quer ver aquilo, e né, a gente teme, e, né, fica, eu não, sabe? Só quando as coisas estão boas, eu estou bem, mas quando a coisa aperta, eu não sei lidar. Então, aquela coisa que eu não trabalho, aquela coisa que, né? Então, e numa iniciação, isso vem para fora, porque precisa ser transformado.
Aquilo precisa aparecer, né? Você vê uma iniciação xamânica com beberagem, a pessoa, por exemplo, utilizou uma determinada beberagem de forma lúcida, clara, e ela sentiu uma limpeza. E ela vomitou. Isso é uma limpeza. Isso é uma limpeza. Melhor sair para fora do que voltar para dentro. De ficar lá dentro do seu ser. Aquilo é uma limpeza. Mas mais do que uma limpeza, é uma transformação. Porque limpar é só você trocar de lugar. É uma desagregação. Então, de repente, o seu ser precisa disso. Nós temos naturalmente no nosso corpo uma via de excreção, urina e fezes. É o nosso caminho de excreção, de transformar os resíduos que não é para ficar no nosso organismo, por exemplo. Veja que é um caminho natural. As iniciações, elas seguem caminhos naturais. Existem iniciações de prosperidade. Existem iniciações de fertilidade. Né? Agora, uma iniciação de prosperidade que dentro do xamanismo envolve, por exemplo, ervas, plantas, elementos, fumaça, aromas, posturas, cânticos, rezas, ambientes naturais, sítios sagrados, ambientes naturais. Essas iniciações de prosperidade têm todo um caminho, todo um preparo já para o ser. E tem um porquê o ser vai fazer ela. Né? Eu não tenho, eu estou com grandes impactos na minha vida, não estou tendo prosperidade. Tá bom, esse é um sinal que você precisa mudar muitas coisas. E a iniciação serve para ajudar essa mudança. Vai te levar à conscientização do que você precisa mudar dentro do seu ser, vai te levar à transformação das energias que impactam e que limitam a sua caminhada, vai te ajustar energeticamente e espiritualmente para você atingir aquele objetivo. Então, é assim uma iniciação de prosperidade. Entendeu? Tá? Uma iniciação de fertilidade, que se inicia desde os tempos antigos com a fertilidade da terra. O fato de plantio, um plantio é uma iniciação. Não se faz o plantio de qualquer jeito. Entendeu? Não é assim, né? Vamos plantar e pronto para colher. Não. Plantio e você pode ver em diferentes povos. Você pega povos e você pega as raízes dessas sabedorias xamânicas em povos que você menos imagina, né? Você vai pegar, por exemplo, no povo italiano, rezando em seus cânticos, cantando coisas da natureza enquanto plantavam. Isso é uma sabedoria que está ali, de harmonia, de equilíbrio, de alegria, porque a vibração é o importante na hora de um plantio ou na hora de uma colheita. E isso envolve iniciações. Olha que bonito isso, gente. Olha que bonito. A gente não faz mais as coisas simplesmente por fazer. Tem um sentido maior, mais amplo. Mas esse sentido, quem dá? Nós damos. Nós, cada um de nós damos. Só que é um sentido mais profundo. Mas para a gente dar um sentido às coisas, a gente precisa desenvolver uma maturidade em relação a elas, em relação à vida, em relação ao que somos, né? Da onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, o que queremos, o que somos, a essência do que somos. E isto é uma iniciação, né? Não deixa de ser também esse momento que nós estamos conversando aqui. Uma iniciação de entendimento, de sair de um certo nível de compreensão para alcançar um outro nível de compreensão em relação às coisas sagradas, aos objetivos sagrados. E sagrado só é sagrado quando você reconhece que é sagrado. Se você não reconhecer que é sagrado, nada é sagrado.
Nada é sagrado. Mas se na sua vida você tocar em qualquer coisa e reconhecê-la como sagrado, ela é sagrada. É, tá? Tudo, tudo, né? Tudo, tudo. O seu alimento, né? As coisas menores que você acha na sua vida. O dinheiro, por exemplo, tá? Se para você o dinheiro é pesado, é ruim, é negativo, você já buscou entender o sagrado do dinheiro? O valor por trás desse ilusório valor, né? E eu estou pegando num ponto que muita gente espiritualista tem resistência e acaba sofrendo muito com relação a isso, entendeu? Então, são pontos muito, muito importantes para entender sobre a existência, sobre a vida, sobre as iniciações. Iniciação é o caminho para a transformação na vida. Aonde tem transformação, tem iniciação. Mas é necessário com maturidade. E é assim que as iniciações xamânicas funcionam. Então, você fala, vou fazer uma iniciação xamânica da cultura dos parentes do norte, ou seja, dos nativos da América do Norte, da tenda do suor. Então, vou fazer uma iniciação dentro da tenda do suor. Você pode fazer. Aquilo será realmente uma iniciação se existir esse trabalho antes dentro de você. Senão, é mais uma experiência. E aí você só vai acumulando experiências e não vai crescendo, não vai se desenvolvendo. Entendeu? Pegaram isso daí? Essa é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês hoje. E se você quer realmente fazer uma caminhada mais séria, mais profunda, entender realmente esse caminho, participar das iniciações, aprender as práticas xamânicas, aprender a sabedoria da tradição Tupacuaçu, como eu ensino. Para você que quer isso, você precisa fazer o curso Terapia Xamânica. É o curso principal que eu dou, tá? É o curso principal, que é o curso Terapia Xamânica. Por quê? Porque esse curso ele tem todas as etapas, todos os passos para você aprender as práticas xamânicas. A partir do momento que você aprende as terapias xamânicas, para você aplicar as terapias, você precisa passar por iniciações. E você precisa se desenvolver. E você vai aplicar em você, para você poder aprender a aplicar em outras pessoas também. Então, você passa por todas as etapas. Entendeu? E esta é a forma de eu iniciar muitas pessoas na caminhada, com esse curso Terapia Xamânica. Então, o curso Terapia Xamânica é um curso vivencial, é um curso online, eu estou fazendo para atingir muitas pessoas, tá? Já há muito tempo eu realizo e continuo realizando, porque esse, como eu falei, é o principal ensino que eu direciono para as pessoas fazerem a caminhada, a jornada do curador, da medicina da floresta. Qual é a sua missão? Você já sabe qual é o seu caminho? Nandeni mboe mbaekwa ni ni iurukusuni abanhaenka. Desde muito tempo, a tradição milenar ensina de geração a geração os conhecimentos da medicina da floresta. Todos esses conhecimentos se mantiveram de forma velada até o presente momento. É por isso que eu estou aqui, falando com você, para aplicar as plantas medicinais, as ervas da floresta e sua sabedoria, que envolve o sentido cosmológico, a botânica oculta, as rezas sagradas e a aplicabilidade dessas técnicas no dia a dia. Então, se você sentiu em sua alma
e sentiu uma ligação ancestral com esse caminho, te espero nesta jornada de grande conhecimento, de muita sabedoria, de plena transformação para utilizar na sua vida. Até lá!